Olá amigos, bom dia, bem-vindos à Rádio CDS, canal Daniel Simões no Telegram. Hoje é dia 23 de junho, quarta-feira, são 9 horas e 31 minutos. Dou as boas-vindas a todos. Como penso que já estão familiarizados, nós estamos fazendo esta atividade com a Rádio CDS aqui no Telegram. Quem quiser falar, fazer alguma pergunta, algum comentário, é só clicar no vosso nome, que aparecerá a função de acenar, e aí eu ficarei sabendo que estão querendo se manifestar. Então hoje estamos mais uma vez transmitindo aqui da costa leste do Ceará, 45 km de Fortaleza. O dia hoje está um sol bonito e resolvi falar sobre um tema algo delicado, não é? Não é um tema que possamos dizer que é um tema positivo, que é a preparação para o que está por vir. E como é que a gente se prepara para o que está por vir, não é? Primeiramente, nós precisamos ter alguma noção do que está sendo agendado por parte dessas elites doidas eugenistas, e para nós podermos então fazer algumas escolhas dentro das nossas possibilidades. Lembrando que a liberdade de movimento e as possibilidades de cada um são diferentes, não é? Tem pessoas que moram nos interiores, longe das grandes cidades. Tem pessoas que moram em regiões, dentro das cidades, em bairros mais, digamos economicamente melhores. Tem pessoas que moram em regiões dentro das cidades economicamente não tão boas e até a nível de infraestrutura. Então existem várias realidades das pessoas que me ouvem, que me acompanham, né? E como dar uma resposta para todos? Não existe isso, né? A primeira coisa que eu costumo dizer a quem me pergunta: Daniel, o que é que eu hei de fazer? A primeira coisa que eu costumo dizer às pessoas é despertem a sabedoria, procurem se informar, estudar o máximo possível para saber fazer as escolhas, para nós podermos fazer escolhas. Mas, obviamente que essas perguntas exigem também respostas um pouco mais concretas. Ainda ontem eu respondi um e-mail atrasadíssimo, né, porque era um e-mail de março, um rapaz me perguntando, dizendo que a esposa estava sendo pressionada para receber aquela substância, e ele me perguntando o que é que eu achava que era melhor. Olha, a minha resposta, talvez ele não tenha gostado da minha resposta, né, porque eu disse-lhe que, cara, eu não posso responder a isso, não é, porque a pergunta certa é, você concorda ou não em receber estas substâncias? E segundo, a pessoa tem que ver quando faz uma pergunta dessas, não é, de perguntar: qual é a melhor? Qual é a menos pior? Era a pergunta. A pessoa está-me colocando numa situação, imagina que eu respondo: "Olha, ela que toma aquela substância lá, daquela marca", e vai que acontece alguma coisa com a pessoa. Ah, aí fica uma situação difícil, né, para mim. Então o melhor de tudo é nós procurarmos, desenvolver a nossa sabedoria interior para fazer escolhas. Mas essas perguntas obviamente exigem, respostas um pouco mais concretas. E é isso que eu fiquei pensando e resolvi vir falar hoje aqui na Rádio CDS. Eu vou falar um pouquinho do que eu estou fazendo para me preparar para os dias que nós, eh, prevemos estar vindo, né. Hum, hoje em dia se nós repararmos
nos conteúdos, não é? Dos produtores de conteúdo, essencialmente do YouTube, de canais de YouTube, existe uma corrida para ver quem é que é o melhor profeta, não é? Essencialmente é isso. Eu previ, lá atrás eu já estava dizendo que isso ia acontecer, né? Então parece que nós estamos, em vez de estamos procurando esclarecer as pessoas e trazer informações, parece que existe uma competição, uma guerra aí entre os produtores de conteúdo para ver quem é o melhor profeta, né? Mas nós sabemos muito bem o que é que os caras estão preparando. E existe grande probabilidade da internet ser desligada por tempo indeterminado e nós estamos observando que todas as, digamos, as cadeias de fornecimento de matéria para as pessoas, tanto a nível alimentar como a nível de saúde, a vários níveis, elas estão com sérios riscos de serem comprometidas. O que eu tenho vindo a fazer já há algum tempo é, quando posso, comprar alguma coisa que possa guardar. Conservas. Nesse caso aí, não tem a gente pensar em termos de saúde. Em termos de, mas conserva tem produto cancerígeno, não é? Acidifica o organismo. Meu irmão, minha irmã, se acontecer, começar a faltar comida nas prateleiras, nós vamos ter que ter alguma coisa para comer. E para mantermos alguma coisa em casa, tem que ser coisas que durem, não é? Algum tempo, anos. Então, sempre que eu posso, eu compro conservas, não é? Tenho vindo a comprar algumas conservas, como por exemplo sardinha, milho, ervilha. Tem umas massas, são os miojos, não sei se no Brasil todo se chama assim. E todos estes produtos são relativamente baratos, individualmente. Custam R$1 e pouco, R$2 e pouco, cada unidade. Então, de vez em quando eu pego e compro alguns. E esse de vez em quando eu comprar alguns, já faz com que eu tenha aqui armazenado, assim, algumas unidades, que me dá para eu, com mais alguém, aguentar um tempo. Mesmo que não haja comida nas prateleiras. Também outro investimento que eu tenho vindo a fazer ao longo do tempo, e eu estou falando disso, não é um aviso de última hora, eu já venho falando disso já há algum tempo. Então, quem me tem acompanhado e quem me tem ouvido já recebeu estas sugestões já há mais tempo. Também outra coisa que eu tenho vindo a fazer é, quando posso, comprar um garrafão de água. Então, neste momento eu tenho aqui alguns garrafões de água que me permitem também ter água potável para algum tempo. Outras coisas que eu tenho vindo a fazer é armazenar produtos orgânicos relacionados com saúde. Tenho vindo a armazenar alguns óleos, como por exemplo óleo de copaíba, que é anti-inflamatório, e argila, porque a argila ela é super potente para cuidar de feridas, para cuidar de machucados. Tem muitas aplicações, a argila. E tenho vindo também a armazenar, por exemplo, fósforos, velas. Tenho algumas coisas que produzem fogo, outras coisas mais, além de fósforos, que produzem fogo. São material de campismo ou de, digamos, para entrar no mato. Tenho uma lupa. Uma lupa, ela serve também para criar fogo com o sol. E evita que nós gastemos fósforos, gastemos outras coisas,
e podemos criar fogo com lupa. Então, existe assim uma lista de coisas que é bom nós escrevermos até, para fazer essa lista, e dentro das nossas possibilidades, porque foi como eu falei no início aqui do programa hoje, nós vivemos todos em situações económicas diferentes. Então, uns têm mais poder de compra do que outros. Precisamos ver o que é que nós podemos fazer dentro do nosso poder de compra. Outra coisa que eu tenho vindo a fazer é plantar coisas. Neste momento eu tenho aqui várias plantas crescendo, porque eu morava numa casa que não me dava essa possibilidade. Há uns meses atrás, eu tive que sair de casa, porque a casa onde eu estava morando, ela começou a ficar danificada devido a um depósito de obra que existia ao lado, e a trepidação das máquinas fez com que as casas todas ali começassem a rachar as paredes. Aí começou a ficar, não ficou seguro, e eu tive que sair da casa e consegui encontrar uma casa que tem algum terreno. Então eu tenho vindo a investir, neste caso não é dinheiro, mas é trabalho, tempo, energia, produzindo plantas. Já tenho aqui diversas coisas crescendo, desde tomateiros, a maracujás, pés de acerola, pé de limão. Claro que são coisas que demoram algum tempo para produzir comida. E não é porque nós temos alguns tomateiros e um pé de acerola que nós vamos conseguir sobreviver só comendo disso. As plantas, seria preciso nós termos realmente um terreno bom, grande, para conseguir produzir a quantidade suficiente de comida para alimentar a nós individualmente e às pessoas que convivem connosco, não é? Família. Para isso, eu também de vez em quando vejo alguns sinais, porque não existe um tempo determinado, né? Eu nunca li em lugar nenhum dizer assim: olha, vai ser agora, né? Vai ser nesta data. Não tem isso. Então, o que eu faço é eu fico observando os sinais e, de vez em quando, eu vejo, assim, que a coisa fica um pouquinho mais intensa, com mais probabilidades de realmente chegar a uma situação mais, tensa, de escassez de produtos. E, nessa altura, então eu compro arroz, feijão, porque o arroz e o feijão, eles aguentam, no máximo dos máximos, 3 meses. Isto se não estiverem bem conservados, porque existem processos de conservação do arroz e do feijão, dentro de garrafas ou de frascos de vidro transparente. Aí sim eles podem aguentar anos. Mas no meu caso eu ainda não fiz isso, ainda não tive possibilidade de fazer isso, ou talvez eu mesmo não tenha criado essa realidade de fazer essa conservação do arroz e do feijão. Então, o que eu faço é isso. Eu, quando vejo que a coisa começa a ameaçar chegar numa situação dessas, aí eu compro arroz e feijão e acabo por consumi-los conforme as datas de expiração se aproximam, não é? É bom nós olharmos e ver esses sinais. E neste momento eu resolvi fazer este tema, neste programa, porque eu estou vendo os sinais todos tendendo para isso. Realmente os caras estão querendo criar o caos aqui entre as pessoas. Nós já sabemos quais são os objetivos deles, é criar controle e redução populacional. Para isso, eles precisam criar um certo caos para o controle tecnológico, porque é do caos que os caras conseguem se justificar para dizer que precisa, então, criar esse sistema de controle. E eu tenho vindo a ver, nestes últimos tempos, principalmente porque agora acontece, ou já aconteceu, o polígono cibernético, o cyberpolígono do Fórum Económico Mundial,
Já tinha acontecido o ano passado, mas o ano passado foi mais o primeiro encontro deles a esse nível, foi mais de debater algumas coisas, não foi tanto como agora que nos estão, para quem está atento a isso, que com certeza não são muitas pessoas, são pouquíssimas, considerando a quantidade de pessoas no mundo, e principalmente no mundo ocidental, que estão ligadas nesse tipo de eventos, mas estão-nos dando alguns indícios que poderão fazer isso ainda este ano, desligar a internet. Eu já vi menção num documento que eu trouxe num artigo e que mencionei num vídeo, mostrei isso no vídeo, que existe um documento do Fórum Económico Mundial onde é mencionado o período de 21 dias sem internet. Mas é mencionado, não diz que vai ficar sem internet durante 21 dias, não. Coloca essa possibilidade. Ora, 21 dias sem internet já cria uma situação assim delicada. Porque é delicada? Nós podemos ver 21 dias, pode ser pouco tempo, mas para a maior parte das pessoas que não estão preparadas, é muito tempo. A maior parte das pessoas, elas não têm assim comida armazenada para durar muito tempo. Como é que vai ser com essas pessoas? O que é que irá acontecer se começar a faltar comida nas prateleiras? O ser humano, ele tem sido educado para ver os seus irmãos como adversários. Então, a competição é muito grande entre os seres humanos, principalmente quando envolve questões de sobrevivência e de status social. Hoje as pessoas são capazes de passar a perna, como se diz aqui no Brasil, a qualquer um para conseguir subir um pouco mais na empresa ou na instituição e poder ter um pouquinho mais de dinheiro, ter um pouquinho mais de status. A competição é feroz. Agora, imaginem o que é faltar a comida. Começar a faltar distribuição, transportes. Facilmente vai haver gente entrando em desespero e fazendo qualquer coisa, passando por cima de qualquer um para conseguir comida, né? E água, essencialmente. Então, 21 dias pode parecer pouco, mas 21 dias é o tempo suficiente para criar uma situação delicada a nível da situação da sociedade. Então, o que eu estou fazendo, essencialmente, é isso que eu falei já, que é, eu de vez em quando compro alguns elementos alimentares de conservas. Não se pode olhar para a saúde nesse momento, tem que se ter comida para comer. E desde conserva de sardinhas em lata, milho, ervilha, miojo, arroz e feijão que dura no máximo até 3 meses, se não for bem conservado dentro de frascos ou garrafa de vidro transparente. Material de primeiros socorros. No meu caso, eu tenho vindo a investir em material de ordem natural, como óleos, argila. Também tenho cordas, porque cordas são sempre são sempre úteis para várias coisas. E material para gerar fogo. Eu estou-me repetindo porque várias pessoas entraram agora e não me ouviram mencionar isso. Fósforos, tenho vindo a comprar fósforos, velas. Tenho um dispositivo para gerar fogo, que gera faíscas, que é próprio para a floresta, para o mato. E tenho uma lupa, que com a lupa nós, através do sol, conseguimos criar fogo também. Se a internet for abaixo, realmente, todos nós vamos ficar incontatáveis. Vamos ficar sem contacto uns com os outros. Sugiro também, quem puder, lá vem, dentro da possibilidade económica de cada um, quem puder, comprar um radinho, um rádio a pilhas, a baterias. Porque o sistema AM
e FM, ele funciona sem internet. Ele só precisa de energia elétrica. E eu não acredito que a energia elétrica vá ser desligada, não. Algumas pessoas colocam essa possibilidade, mas eu não acredito muito, porque em termos de logística é muito difícil conseguir apagar o mundo, digamos assim. Porque são muitos centros de fontes de geração de energia elétrica. Seria preciso uma ação coordenada muito grande, o que eu não digo que não seja possível, claro que é possível, mas em termos de logística é muito mais difícil. É muito mais fácil desligar a internet, porque existem poucos pontos, digamos assim, de fornecimento de internet no mundo. E então, caso alguma coisa dessas aconteça, nós vamos ficar incontatáveis. E então a única maneira de nós podermos saber alguma coisa sobre o que está a acontecer é ter um radinho que possa captar, um rádio a bateria, a pilhas, que capte AM e FM. E existem algumas pessoas que têm rádios, eu aqui no Brasil eu não sei como é que se chama, lá em Portugal chama-se PBX, que são aqueles rádios amadores que os camionistas usam. Também só precisa de energia elétrica, pode ser gerada por uma bateria. E tem rádios que alcançam muitos quilómetros de distância, então também é um jeito de nós nos mantermos contatáveis uns com os outros. Caso isso aconteça, o desligar da internet, o que será depois, isso aí é uma incógnita. Lá vem, tem muita gente jogando especulação e tudo sobre o que é que poderá ser depois, incluindo eu, não é? Que eu também já tive especulando um pouco sobre o que poderá ser depois de desligar a internet e voltar a ligar. E uma das coisas que eu coloco a possibilidade é de simplesmente as contas bancárias estarem zeradas. E haver uma transição forçada para um sistema de dinheiro virtual. Ou seja, acabar com o dinheiro em espécie depois de algo assim. Então, meus amigos, foi o que eu me propus aqui a trazer algumas ideias para que nós possamos. Temos que pensar nisto, nós temos que falar nisto, não tem como, não quero falar nisso, é muito negativo, isso é muito pesado, é muito pessimista. Não, nós temos que nos preparar, não tem outro jeito. Temos que nos preparar porque a gente sabe que o que os caras estão fazendo não é brincadeira. E então temos que ter força interior. Tem que ter força, cara. Tem que ter criatividade, inteligência, tem que ter motivação para isso. Nós temos que falar estas coisas. Não tem como. Algumas pessoas têm vindo a sugerir, investe em ouro. Cara, mas nem toda a gente tem dinheiro para investir em ouro. E ninguém garante que realmente o ouro seja algo que vá valer a pena fazer esse investimento. Não é? Apesar de ouro, durante toda a história, sempre ter o seu valor, obviamente. Mas a pessoa tem ouro, ela vai fazer o quê com o ouro? Vai comprar comida. Não é? Então mais vale logo armazenar comida. Aqueles que não têm tantas possibilidades económicas. E essencialmente é isso que eu venho trazer, essa mensagem, essas ideias, né? Agora cada um pode pegar nestas ideias que eu falei e desenvolver para si mesmo, adaptar à sua própria realidade económica, social, material. Agora, o que nós não devemos é ser pegos desprevenidos. Isso aí, cara, e mesmo nós nos preparando, pode não ser fácil. Pode não ser fácil, com certeza. Então, meus amigos, vou abrir aqui espaço para nós podermos conversar. São 9h55. Neste momento, a Rádio CDS, canal Daniel Simões, transmitindo aqui no Telegram a partir da costa leste do Ceará. Quem quiser se manifestar, perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, basta clicar no vosso nome, que aparece a função acenar, e aí eu libero o vosso micro para poderem, então, participar. Peço que não se alonguem muito, para dar espaço a todos os que querem se manifestar neste aspecto. O tema hoje está sendo a sobrevivência,
O Saúl manifestou-se agora, querendo falar. Pode falar, Saúl. Clique no seu micro e ligue. Bom dia, Daniel. Onde eu estou aqui está um pouquinho de zoada, que eu estou no trabalho. Tenho acompanhado algumas coisas, seu trabalho também. Agradeço, que está sendo muito importante. E eu acho que esse assunto que você tocou hoje é o mais importante no momento. O que a gente tem mais que é o que nós devemos mais nos preocuparmos, né? E como você é um estudioso e vejo que você é muito metódico, acho que a sua ajuda é excelente nesse aspecto aí de sobrevivência, de dicas. Eu acho isso aí fundamental, né? Basicamente era isso que eu queria falar. Eu acho que esse é o principal ponto agora. Grato, Saúl. Sim, este tema aqui é um dos mais importantes. Tem também outros temas bem pertinentes, não é? Como, por exemplo, o que fazer com as pressões que o povo está recebendo para colocar as substâncias para dentro. Isso também é um tema bem delicado. Eu vou preparar algum material para sábado, para falar sobre isso, sobre essa questão de como é que nós podemos fazer frente, pelo menos tentar fazer frente a essa imposição, pressão e até possivelmente obrigatoriedade de vacinas, para trazer aqui também na Rádio CDS. Eu estou aqui pensando, talvez esse tema sobre a pressão e a obrigatoriedade dessas substâncias, talvez seja bom eu fazer live no YouTube, para poder mostrar documentos. Porque existem alguns princípios constitucionais aqui no Brasil e até legais que supostamente deveriam salvaguardar o cidadão desse tipo de posturas ditatoriais, né? Só que nós sabemos que lei escrita não implica lei cumprida, não é? Não é porque está escrito na Constituição que é respeitado. Não é porque existe uma lei que é respeitada. E então, mas este assunto realmente, Saúl, é um que hoje nós estamos aqui falando, é um dos mais importantes, não é? Porque devemos estar preparados. E existem, cara, existem realidades. Algumas pessoas têm realidades que não é fácil para encontrar uma solução. Imagina, por exemplo, uma pessoa que tenha um idoso em casa, precisa de medicamentos, não é? Como cuidar dessa pessoa? Ele pode até nem ser idoso, pode ser uma pessoa mais jovem, né? Mas que precise de medicamentos constantemente. Como vão ficar essas pessoas se os caras encerram a internet e acaba por quebrar todas essas cadeias de fornecimento de produtos, incluindo produtos farmacêuticos? Como é que fica a realidade dessas pessoas? Não é fácil nós estarmos a dizer o que fazer, por isso é que eu sempre busco sair pela tangente quando as pessoas me perguntam: Daniel, o que é que tu acha que eu devo fazer? A maior parte das vezes, muito possivelmente alguns de vocês já me viram responder isso, eu digo: olha, desenvolva a sua sabedoria, estude, pesquise, para que possa então fazer as melhores escolhas para a sua vida, não é? Eu procuro sempre sair um pouco pela tangente, porque é muita responsabilidade estar a dizer às pessoas o que é que elas vão de fazer, não é? Porque cada pessoa tem a sua própria realidade e é tão simples nós dizermos aos outros, não é, o que é que eles vão de fazer e qual é a solução para a vida das outras pessoas. E então, o jeito que eu encontro é falar de mim, nesse aspecto. O que é que eu estou fazendo? E então cada pessoa vai ter que examinar a sua realidade física, social, familiar, económica e ver como é que pode pegar nestas sugestões que eu estou dando e adaptar à sua própria realidade. Tem realidades que não são nada simples, né? Por exemplo, uma das sugestões que eu tenho vindo a fazer é as pessoas comprarem comida a produtores, a pessoas que produzem comida, ou então a pessoas que vendem os produtos diretamente dos produtores. Eu tenho aqui uma família de pessoas que são produtores
E eles vendem produtos da horta deles, e vendem produtos da horta do vizinho, e vendem produtos também do Ceasa, que é o distribuidor de, eu não sei se tem esse nome no Brasil todo, Ceasa, que faz a distribuição de comida, não é? Para toda esta região aqui de Fortaleza, da grande Fortaleza. E eu compro comida a eles e incentivo eles a continuarem a produzir. Às vezes até pago um pouquinho mais caro do que se fosse no supermercado, mas eu vejo que é um investimento que eu estou fazendo não só para eles, mas para mim e para outras pessoas, porque eles assim, eles estão conseguindo vender, está cada vez mais gente comprando a eles, e então nós conseguimos garantir que alguém está trabalhando a terra ali produzindo comida. Isso também é muito importante. Nós comprarmos ao fornecedor, ao produtor, ou àquele que está vendendo diretamente os produtos do produtor. Isso é extremamente importante. João também está querendo se manifestar. Bom dia, João. Pode falar, clique no seu micro e ligue, por favor. Bom dia. Bom dia, Daniel. Tá me ouvindo bem, cara? Perfeitamente. Ótimo. Daniel, satisfação aqui falar pessoalmente ou virtualmente com você, né? Primeiro ponto, gostaria de lembrar que uma votação L1674, né, que institui uma espécie de vacinação obrigatória e o passaporte sanitário. Então seria importante que todos nós assim pudéssemos participar dessa enquete, né? Deixar lá nossa discordância explícita e uma pequena colaboração existe um material da Embrapa que é voltado para a autossuficiência alimentar, né, em escala familiar, que é o sisteminha Embrapa. Então, em pequenos espaços, 500, 600 metros quadrados, eles propõem um método que você consegue atingir a autossuficiência alimentar. E assim, acho muito válido essa discussão que você levantou hoje, até porque eles podem muito bem voltar à internet de uma maneira mais burocrática, né, e obrigar que as pessoas, então, apresentem esse passaporte sanitário. Então, eu acho que é importante para a gente atingir pelo menos a autossuficiência alimentar e depois disso a gente também buscar um certo senso de comunidade para que a gente possa se ajudar. A minha colaboração é essa, um grande abraço para você e bom trabalho. Valiosa colaboração, João. Realmente, uma das possibilidades é essa, de os caras desligarem a internet e quando a internet voltar, a pessoa só poder acessar a internet com CPF ou pior, né? Com esse passaporte dessas substâncias, né? Porque o povo está achando está acreditando, muita gente, que se vacinando, aí tem o passaporte e tudo fica aberto para eles. Mas nós estamos vendo que não é isso que está acontecendo, não é? As companhias aéreas, elas estão recusando vender passagens para pessoas que foram vacinadas, porque existe o perigo de gerar coágulos no sangue em altas altitudes. Né? Quem tem propensão a isso, já por natureza, não lhe é permitido voar, porque é um perigo muito grande. E as companhias aéreas estão impedindo as pessoas que são vacinadas agora de voar, não é? Porque estão com medo que alguém morra lá em cima. Ora, havendo esse desligar da internet, quando religar, pode existir essa possibilidade, né? Os caras já andam circulando isso aí, de fazer um acesso à internet identificado. E que já é identificado, né? Eles apenas estão querendo pressionar ainda mais para que o controle fique ainda maior. Porque nós, ao acessarmos a internet, seja por celular, seja ou melhor, seja por internet pública, seja por internet privada, o celular já foi comprado com o CPF. Nós, quando instalamos a internet em casa, também damos o nosso CPF, os nossos dados, então existe identificação de quem está acessando. Só que eles querem fazer a coisa ainda mais controlada, não é?
que é, existe essa grande possibilidade de ser preciso identificação para tudo e mais alguma coisa, né? Como é que nós iremos viver num mundo assim, se isso acontecer? Eu, pessoalmente, se isso acontecer, eu vou desaparecer da internet, não é? Porque já há algum tempo, a maior parte das pessoas não sabe disso, mas já há algum tempo que eu me recuso, há anos mesmo, que eu me recuso a fazer qualquer atualização de documentos que eu tinha, ou que eu tenho. E praticamente tudo está fora de validade, o que eu tenho, porque eu não dei as minhas biometrias para o Estado. No meu caso, eu sou português, né, digamos assim, biologicamente, fisicamente, corporalmente eu sou português, não mentalmente nem espiritualmente, e lá já está esse controle todo biométrico em cima das pessoas. Alguns países da Europa, eu não sei se em Portugal isso já está a acontecer, acredito que sim, mas já estão fazendo até o levantamento genético das pessoas. Existem já bancos de dados genéticos, por exemplo, a Inglaterra tem, eu sei que tem, onde a pessoa vai fazer a atualização dos seus documentos de identificação e tem que dar uma amostra do seu código genético. Ora, para que é que eles querem fazer isso? Então, eu tenho vindo a ficar fora de todos esses controles e tem sido um desafio completo para mim, para eu conseguir me movimentar na sociedade, não é? Mas vai chegar a um ponto, se realmente isso acontecer, a esses níveis, que eu vou ficando, eu e as pessoas que não alinham nesses sistemas de controles, nesses mecanismos de controle, vamos ficando cada vez mais marginalizados e vamos ficando cada vez com menos acesso a certos mecanismos sociais. Eu consegui, por exemplo, abrir uma conta do banco, depois de muito tempo, de muitos anos, eu estar aqui no Brasil, de um jeito inesperado, né? Eu consegui abrir uma conta do banco com o PIS, que através da carteira de trabalho, e o que acontece? A carteira de trabalho, eu tirei a carteira de trabalho aqui no Brasil em 2010, se não estou em erro. Na altura que eu estive a trabalhar para uma cadeia de hotéis aqui no Brasil, aqui em Fortaleza, e só que a sorte, a felicidade é que institucionalmente os funcionários públicos têm pouca formação, em sua grande maioria, e existe muita lacuna de conhecimento. E as tecnologias também de controle, elas também ainda não estão muito desenvolvidas aqui no Brasil. E eu tenho vindo a aproveitar essas lacunas. O PIS da carteira de trabalho do estrangeiro, ele tem uma data limite. Eu estou dizendo isto porque não tenho nada a esconder sobre esse tipo de assuntos. O PIS, a carteira de trabalho do estrangeiro tem uma data de limite. Para o brasileiro ela não tem. Ela é vitalícia, né? A pessoa tem a sua carteira de trabalho e ela fica válida até o final da vida. Mas o estrangeiro não é assim. O estrangeiro ela tem uma data de validade. Só que os funcionários do banco não sabiam disso. Ora, eu sempre pensei que para abrir uma conta do banco seria preciso o RG, CPF. CPF eu tenho, RG eu não tenho. E houve uma pessoa, depois de muitos anos, uma pessoa me falou: Daniel, mas eu acho que dá para abrir uma conta do banco com o PIS. Aí eu pensei, cara, eu estou com o documento fora de validade, mas eu vou lá experimentar. Vai que. E o vai que deu certo. A pessoa que me atendeu, ela viu o PIS está ativo, apesar do documento não estar já mais ativo. E ela acabou por abrir uma conta para mim no caixa, a conta mais simples de todas, e com um documento que não está válido, né? Então eu consegui assim ir assim pelo escanteio, né?
Ora, mas se a internet for desligada, quando ela voltar, for preciso todo esse sistema de identificação para acessar a internet, eu não vou entregar nada. E aí, virtualmente, eu vou desaparecer. Não é? Então, temos que ver assim a nossa realidade e o que é que nós podemos fazer para nos preparar para tudo isso. É aquilo que eu tenho vindo a falar. Isto só vai mudar se houver a união massiva de desobedientes. Não adianta. Se não houver uma união dos desobedientes, e tem que ser muitos desobedientes, isto não muda, não. Então, cada um de nós que estamos acompanhando estas informações, todos os dias nós estamos ligados neste tipo de informações, de estudos, querendo saber o que é que está a acontecer a nível deste sistema de controle. Em cada um de nós está a responsabilidade de nós não nos calarmos e procurar nos unir com as pessoas, nem que seja virtualmente, para criarmos uma massa de desobedientes. Aqui ao meu redor, fisicamente, eu estou em contacto com alguns desobedientes e está sendo um desafio para a maior parte, né? Uns estão num nível de desobediência maior, outros estão num nível de desobediência menor, mas todos estão procurando contornar todas essas obrigatoriedades que eles estão colocando, que são inconstitucionais e não naturais. Né? Nós falámos sobre o direito natural, eu fiz 2 programas da Rádio CDS falando sobre o direito natural, e isso é das coisas que é o que nós temos. São as ferramentas, armas, se quiserem chamar de armas, que nós temos para podermos fazer frente a este sistema. É o conhecimento. Né? O conhecimento que nós temos de constitucional, de leis e de direito natural. Mas para que possa ser válido esses argumentos que nós apresentamos ao sistema, quando o sistema vem para cima de nós, ele só vai começar a ser mais eficiente se houver uma união. Não adianta, por exemplo, os professores. Eu sei que em São Paulo os professores estão recebendo uma pressão enorme para serem vacinados. E não só em São Paulo, né? Mas São Paulo, assim, pelo que transparece, está sendo assim, dos piores estados, graças ao governador, né? Ao Dória, que é um ditadorzinho mesmo daqueles escrotos, né? E as pessoas os professores lá estão sendo muito pressionados para serem vacinados. Ora, não adianta a pessoa ficar sozinha na sua instituição lutando para não ser vacinada, né? O professor tem que fazer é começar a entrar em contato com professores de outras instituições e se unirem para conseguir fazer frente a isso. Da mesma maneira que as classes profissionais têm que se unir. Não é só os professores se unir, têm que se unir todas as classes profissionais que não estejam querendo aderir a esse tipo de obrigatoriedades. Aí é que está o grande desafio. Como unir essas pessoas? Não é? Quem é que tem coragem? Quem é que está tendo coragem de fazer um movimento contra e buscando aliados? Porque os caras estão muito bem organizados. Eles estão todos unidos para fazer frente, para atacar a humanidade. Agora, na humanidade, quem é que está com coragem e determinação para criar alianças, para criar grupos massivos de desobediência? Quem? E é isso que eu vejo que, cara, está sendo a grande falha. Está sendo a grande falha. As pessoas estão sozinhas e não estão fazendo nada para se unir contra esse tipo de coisa. Está havendo lutas contra a reforma administrativa e o povo, sim, unidos contra a reforma administrativa. Cara, mas não é só nisso que tem que se unir. Isso é só um detalhezinho, essa reforma administrativa. Eu já avisei o pessoal, que eu estou em contacto com algumas pessoas que estão à frente desses movimentos contra a reforma administrativa. Eu já avisei elas, disse, olha, vocês estão lutando contra essa reforma administrativa com medo de perder os vossos postos de trabalho, os vossos lugares, mas o
o principal perigo não é a reforma, não. O principal perigo que está havendo contra os vossos postos de trabalho é a revolução tecnológica. E isso não está nas vossas pautas. Então vocês não estão bem antenados no que é que estão fazendo. E não estão unidos o suficiente para fazer frente a isso. Porque a maior causa de desemprego dos tempos modernos, e daqui para a frente vai ser cada vez mais, é o impacto tecnológico. Então os professores, ou melhor, os funcionários públicos que estão lutando para manter os seus trabalhos, eles devem se antenar. Algumas pessoas, alguns funcionários públicos tomaram atenção àquilo que eu falei. Agora, não sei qual será. Isso aí eu entrego, porque não é uma luta minha, não estou no meio disso. Eu não sei qual será a repercussão que terá tido no meio dos funcionários públicos, não é? Eu não vejo ninguém falar sobre isso. Nessas lutas contra a reforma administrativa e tudo, deveria haver uma luta contra a substituição do ser humano por tecnologias. Hoje em dia, um professor na internet consegue ter 300 alunos, não é? E então, a partir daí, se nós dividirmos a turma em turmas de 30 pessoas, um professor está tomando o lugar de 10, né? Dele e mais 9. Então, quem é que está fazendo alguma luta contra isso? Essencialmente, para isto tudo poder não ser instaurado, tem que haver uma união das classes profissionais. Precisa haver essa união de desobedientes. Porque o pessoal está fazendo, por exemplo, essa luta contra a reforma administrativa, mas o povo está, a maior parte deles estão a favor das vacinas, estão a favor de usar máscara, distanciamento, lockdowns. Aí o que é que serve essa reforma administrativa? Se eles estão concordando com os mecanismos que vão levar ao seu desemprego, a todo um sistema de controle, não é? É essencial. Então todos nós, os que estamos antenados neste tipo de informações, é o nosso dever de nós não calarmos a boca e procurarmos ver se as pessoas se unem. Precisamos chamar as pessoas para essa luta. Não é fácil. Não é fácil. Eu vejo aqui, pela realidade social onde eu estou inserido, o quão difícil é. O povo está alinhando aí com isso tudo. Está alinhando e concordando e defendendo e apontando o dedo para quem não quer obedecer a essas coisas, e vamos ver se não vai chegar ao ponto de haver uma perseguição em massa dos desobedientes, né? Porque a perseguição já está acontecendo. Algumas pessoas, tanto aqui no Brasil quanto noutros países, estão a ser perseguidas, já, por não estarem obedecendo a essas leis, a essas imposições que são inconstitucionais, que são ilegais, e que vão contra o direito natural do ser humano, como ser vivo, como ser natural. Para podermos fazer frente a isto, tem que haver uma desobediência em massa e união dos desobedientes. Então, meus amigos, são 10 horas e 19 minutos neste momento, transmitindo aqui a rádio CDS do canal Daniel Simões no Telegram, na costa leste do Ceará. Como mais ninguém se manifestou para falar, eu vou dar por encerrado o programa de hoje. Agradeço imenso a vossa participação, a vossa presença. Espero que tenha sido útil este debate, estas palavras que nós trocamos aqui, estas percepções. Espero que vocês sintam benefícios em todo este trabalho que tenho vindo a desenvolver. E muita luz para todos! O campo tem homens, mulheres